Olá, alunos! Tudo bom? Meu nome é Lara, você está assistindo o módulo de Toxicologia Veterinária. Hoje, na nossa segunda aula, vamos tratar de intoxicações por plantas. Algumas plantas que a gente vê muito dentro das nossas casas, nos nossos jardins, a gente encontra em vários locais da cidade e que muita gente não sabe que é tóxica, tanto para a gente quanto para cães, principalmente cães que são muito curiosos. Eu trouxe aquela mesma tabelinha que eu mostrei na primeira aula, do Cinetox de 2016, para mostrar a quantidade de casos relatados no país todo de intoxicações de cães e gatos por plantas. Ao todo, por plantas em 2016 foram relatados 88 casos de animais que comeram as plantas e ficaram intoxicados. Em 2017, que é o último censo que foi feito pelo Cinetox, 71 animais foram relatados como intoxicados por plantas em si. Então, para vocês verem que é um número grande, querendo ou não. Isso dos casos relatados, lá em 2017. Hoje em dia, ainda aparece bastante bastante casos de animais que comeram as plantas, começaram a passar mal, foram para o veterinário, para a clínica e ficaram internados por causa disso, até desintoxicar, até limpar todo o organismo. Uma simples flor que ele foi cheirar ou então que ele foi comer, que não deu muito certo. São plantas que a gente vê na nossa sala. Então eu quero falar de algumas delas, eu distribuí conforme alguns sinais clínicos ou então o sistema do organismo que é mais afetado. Certo? E eu não vou conseguir falar de todas as plantas, mas consegui reunir uma grande quantidade de plantas, as mais comuns que a gente vê. E eu quero que você preste atenção dentro da sua casa, ou então no seu quintal, na sua vizinhança, se tem ou não essas plantas, para vocês verem quanto que é comum. E reparem também se tem sempre algum bichinho cheirando ela, querendo mastigar. Fiquem de olho nessas plantinhas que muita gente não sabe que é tóxico. Só dando uma leve introdução. Os animais que a gente mais vê que são intoxicados por plantas são os animais jovens. Isso por quê? Ou estão trocando os dentinhos, está coçando a gengiva, ou por causa... São muito curiosos. Os filhotes não têm... A gente fala que é um saquinho sem fundo, eles não se saciam, então eles vão comer na ração, depois estão com fome ainda, vão comer planta, vão comer grama, vão comer o que tiver na frente. Então eles são muito curiosos, eles não se saciam tão fácil. E além de que algumas plantas são muito atrativas, o cheirinho delas, o gosto delas são bons, mas que vão intoxicar esse cachorrinho. Também tem a questão do metabolismo deles. Como são filhotes, o corpo deles, o organismo deles não está totalmente preparado para metabolizar todas as substâncias que um adulto teria, por exemplo. Assim como os idosos. Os cães idosos, hoje em dia a gente vê muito mais cães idosos do que antes, eles têm o metabolismo em si muito mais diminuído, é muito menor do que os cães adultos, os cães na fase adulta, de 1 a 7 anos, mais ou menos. A partir dos 7, o metabolismo começa a ficar mais lento. A partir dos 10 anos, pior ainda. Então, esses animais, às vezes, têm ainda o hábito de comer planta, mas ou por questão de hábito mesmo, ou por necessidade, eles vão lá e comem, mas não têm o metabolismo correto dessas substâncias, e essas substâncias acabam não sendo eliminadas de forma correta, começam a acumular no corpo e isso vai gerando todos os sintomas, certo? Mas eu frisei em animais jovens e idosos, que são os que mais acontecem, e são mesmo, mas todas as faixas etárias desses cães, principalmente cães, gatos também acontecem, mas principalmente cães, de qualquer faixa etária pode acontecer, de comer uma planta, comer uma flor e começar a passar mal, certo? Como que a gente deduz que o animal está intoxicado por planta? Primeiro, a gente precisa de toda uma boa e detalhada anamnese. A gente precisa sentar com o tutor, perguntar o que tem dentro de casa, onde que o cachorro fica, por exemplo, se fica no quintal ou dentro de casa, se tem plantas ornamentais, plantas
que já vieram na casa, que nasceram lá na casa. A gente tem que perguntar se o cachorro vomitou, o que tinha no vômito. Eu sei que não é nada agradável para as pessoas verem a questão tanto de fezes, quanto de vômito, quanto de urina, mas a gente precisa perguntar porque muitas das vezes a gente vai ir diagnosticando aos poucos por essas pequenas perguntas que a gente tem que fazer. Por exemplo, se o cachorro vomitou, começou a passar mal, vomitou. No vômito tinha algumas folhinhas, tinha alguma coisa colorida que não seja ração ou então comida. Nas fezes tinha restinho de planta. Então, são pequenas perguntas, mas que pra gente vai ser muito valioso. Por que eu falo isso? Os sinais que eu vou mostrar aqui, dos cães que são intoxicados por plantas, esses sinais não são patognomônicos. Ou seja, não é porque comeu aquela planta que vai ter aquele sinal. Então, aquele sinal é só daquela planta. Não. São sinais muito gerais que podem ser confundidos com outras doenças também. Então, por isso que a gente precisa de uma anamnese muito detalhada e pensando em várias doenças que podem ter esses sinais clínicos, em várias outras causas de intoxicação também. Então, eu peço, sempre que chegar algum animal com suspeita de intoxicação, converse e tente estabilizar o animal primeiro, mas converse com o tutor de maneira calma, tranquila e perguntando o máximo de coisas possíveis, tentando pegar o máximo de informações possíveis, certo? Começando com as plantas que vão afetar a orofaringe, ou seja, a boca e a faringe dos animais. A primeira planta que a gente vê muito comum, não só dentro de casa, mas em parque e até às vezes na própria rua, no canteiro, assim tem bastante, que é essa orelha de elefante. Ela é chamada de Alocácea. O nome científico dela é Alocácea. Qual que é o princípio ativo dela? Ela tem muito oxalato de cálcio. Então esse oxalato de cálcio, como a gente falou na primeira aula, ele vai se acumulando no organismo e mais para frente, de forma crônica, ele pode gerar uma insuficiência renal. Porém, falando mais da questão da orofaringe, ela vai gerar uma sensação de pinicância na língua e na boca. Ela vai gerar uma cialorreia, tipo, o animal vai começar a salivar muito, muito, muito. Pode ter o edema de lábios, por exemplo, ele come, vai inchar o lábio, pode inchar a boca, a língua. Isso pode mais pra frente gerar uma asfixia, porque o animal não vai conseguir respirar direito, além de distúrbios gastrointestinais, como vômito, diarreia, náusea, essas coisas, tá? Esse oxalato de cálcio, ele vai gerar, as plantas que tem, eles vão gerar mais ou menos esses sinais clínicos, tá? De pinicância, mas a gente vai vendo aos poucos dessa outra planta que a gente vê bastante, que é um antúrio. O princípio ativo dele também é oxalato de cálcio. As partes tóxicas dessa planta vão ser o caule, as folhas e o látex. Então, se o animal comer uma dessas três plantas, tem que tomar uma dessas três partes dessa planta, o tutor vai precisar falar o que ele comeu, ou então mostrar qual que é a planta, tirar uma foto pra gente saber mais ou menos o que ele comeu. Isso vai ser de grande valia pra gente. E o animal que ingeriu esse tipo de planta, essas partes dessa planta, vão ter sensação de queimação, que é a pinicância na boca, irritação de mucosa, vai ter náusea, pode ter edema de lábios, de boca, de palato e também os distúrbios gastrointestinais, que é o vômito, diarreia. Comigo ninguém pode, também é uma planta muito comum, principalmente dentro de casa, que muita gente não sabe que é tóxica. E também ela é muito palatável, então vira e mexe o cachorrinho vai lá, cheira, dá uma mordiscada, assim, então tem que tomar bastante cuidado. E a planta toda é tóxica, não tem uma parte que não seja. Então desde folha, de caule, raiz, tudo que envolve a planta, ela contém oxalato de cálcio, que é o princípio ativo, também as saponinas. Saponinas é um tipo de substância também tóxica. E quando juntam o oxalato de cálcio e as saponinas, eles fazem o que a gente chama de ação de sinergismo. Ou seja, tanto as saponinas
quanto o oxalato de cálcio vão gerar os efeitos, e juntos os efeitos de cada um vão ser maiores, vão ser mais pronunciados. Isso que é o sinergismo. Quando o animalzinho ingere comigo ninguém pode, os sinais clínicos que mais vão aparecer é a sensação de queimação, como falado antes, o edema de língua, boca, lábios, vai ter diarreia, náusea, cialorreia também, dificuldade de deglutição, porque vai edemaciar tudo. Além disso, alguns animais começam a se esfregar, eles têm o contato com a planta e começam a irritar os olhos, por exemplo, eles começam a se coçar. Isso pode levar a uma lesão secundária, até por causa da própria coceira, a própria unha do cachorro, ou então uma lesão de córnea por causa da própria planta em si, que raspou, alguma coisa assim, pode ter essa lesão de córnea. A costela de Adão. Costela de Adão é uma outra planta muito famosa que fica dentro de casa, dentro do nosso quintal, uma planta muito bonita. E o princípio ativo dela também é o oxalato de cálcio. Então vão ter os mesmos sinais clínicos. E as partes tóxicas dela? É o talo e o látex dela. Não é não é toda ela que é tóxica, mas precisa tomar cuidado mesmo assim. Além de irritação de mucosas, ela vai gerar cólica abdominal também. Então, se o seu cachorrinho comer alguma planta, tá com dor abdominal, a gente toca nele, ele fica arqueado assim, a gente pode ter uma noção que pode ser também a questão da costela de Adão. Mas pode ser qualquer outra planta também que cause vômito, diarreia, justamente por causa o vômito pronunciado, ele vai gerar esse desconforto abdominal. Espada de São Jorge. Onde eu moro tem muito nas casas que eu vou dos meus clientes, tem bastante, e eu sempre pego no pé para tomar cuidado em questão de cachorrinhos que vão lá cheirar. Gato também gosta de cheirar ela é palatável, então toma bastante cuidado com a espada de São Jorge. E o princípio ativo dela tem 2, são os ácidos orgânicos e as saponinas. Também vou fazer o sinergismo. Então, tanto o efeito das saponinas quanto desses ácidos orgânicos vão ser pronunciados, eles não vão ser inibidos, eles vão aumentar. E ela também, a planta toda é tóxica, então tomar cuidado se o animal está comendo a raiz, está comendo caule, está comendo as folhas em si. E também ficar de olho nos sinais clínicos, que vai ser a salivação excessiva, que é a cialorreia. Mesmo que ela seja de baixa toxicidade, precisa tomar cuidado. E quando o animalzinho vai se esfregar nessa planta, também acontece bastante, vai gerar uma pequena irritação. Assim como uma outra já gera irritação no olho, essa daqui vai gerar irritação na pele se encostado. Lírio da Paz, que é uma flor linda, que a gente acha bastante em jardins botânicos, em canteiros, assim. Tomar cuidado porque ela também é tóxica. Toda a planta, não só a folha, não só o caule, não só a flor, ela toda é bem tóxica para os cachorros. E também, como princípio ativo, a gente tem os ácidos orgânicos e as saponinas. Sinais clínicos que ocorrem quando o animal come essa planta. Vai ter irritação oral, então a sensação de queimação, o edema da boca. Vai ter a irritação ocular também, dificuldade de deglutição por causa do edema de face, de boca que ocorre. O animal vai ter asfixia por causa desse edema. Porém, esse lírio da paz, a gente tem uma disfunção renal pronunciada. Ela vai causar tanto uma disfunção renal quanto neurológica. Diferente das outras plantas que vimos até agora, essa daqui, o lírio da paz, ela pode sim gerar uma insuficiência renal aguda e também disfunção neurológica. Se seu animalzinho comeu, ou então você tem essa planta e ele começou a cambalear, começou a ter sinal neurológico, uma das coisas que pode ser é justamente esse lírio da paz. Essa ingestão desse lírio da paz. Copo de leite também é uma outra flor linda, que a gente usa em diversas partes da casa, em ornamentação, e precisamos tomar muito cuidado. O princípio ativo dela é o oxalato de cálcio, então ela toda é tóxica, e como é o oxalato de cálcio princípio ativo,
vão ter aqueles mesmos sintomas de salivação, de queimação, de edema de lábios, de língua, de boca. Vai ter náusea e diarreia, vômito, mas também vai ter dificuldade de deglutição, como eu falei, por causa do próprio edema de boca e de língua. E também quando entra em contato com os olhos, vai ter a irritação e a lesão da córnea. Caládio também é uma planta que, na verdade, ela é uma folha muito grande, muito bonita. Também tem o oxalato de cálcio como princípio ativo, são os mesmos sinais clínicos de queimação, de irritação de mucosa, vai ter asfixia por causa do edema de boca, e contato com os olhos pode gerar lesão e também a cegueira. Tem que tomar muito cuidado, não só com a lesão em si, mas dependendo do contato que ele tiver com o olho, pode sim gerar uma cegueira no cão e no gato. Banana de macaco também é uma folha muito grande. Elas são encontradas mais perto de água, elas gostam mais de água, mas pode ser encontrada também em quintal, em canteiros, assim. Ela toda é tóxica, então desde a raiz até a ponta da folha, ela toda é tóxica. Também tem o oxalato de cálcio, mesmos sinais de queimação, edema de lábios, língua, faringe. Ela pode gerar lesão de córnea e fotofobia. Em vez de cegueira em si, ela pode gerar uma fotofobia. Então, tomar muito cuidado com o contato com os olhos dos bichinhos. Passando para as plantas que afetam o tubo digestivo, ou seja, não só a orofaringe, mas todo o esôfago, estômago, intestino, tudo isso vai afetar mais do que na própria orofaringe. O primeiro que eu quero mostrar que é muito comum é o buchinho. O buchinho ele é muito visto em vasinhos pequenininhos ou até em arbustos muito grandes. Em jardins ornamentais, assim, tem bastante. O princípio ativo dele são os alcaloides esteroidais, que são a própria dela, buchina, bucheína e parabuchina, e também os taninos. Todos esses princípios ativos vão fazer o sinergismo. Então, o efeito de cada um vai ser maior, por causa que todos eles se juntam para causar todos esses sinais clínicos. Todo esse buchinho é tóxico, porém a folha e a casca do tronco, que é palatável, são as partes mais tóxicas. Tomar cuidado para quando o animalzinho estiver ou afiando a unha na questão de gato, ou então só mordiscando, tomar cuidado principalmente com a folha e com a casca. Quais são os sinais clínicos que a gente vai ver quando o animal se intoxica com esse buchinho? Sinais de distúrbios gastrointestinais, como cólicas abdominais, náusea, vômito. Vai ter distúrbio eletrolítico, porque vai gerar muito vômito, muita diarreia. O animal pode ficar desidratado. Tem que tomar cuidado, porque pode virar óbito também, conforme a injeção. Por exemplo, se for uma injeção crônica, vai acumulando esses taninos, esses alcaloides no corpo e vai levar o animal a óbito, sim. Então tem que tomar muito cuidado com o buchinho. A Hera também é uma planta muito bonita, que é muito utilizada como jardim vertical. É bem fácil de encontrar. E principalmente as bagas, que são as sementes que são tóxicas. Tem que tomar cuidado com a folha, mas principalmente as sementes da Hera, que são as partes mais tóxicas que tem. Vai ter irritação de mucosa, tanto oral quanto gástrica, vai gerar vômito e pode ter distúrbio renal também. Não é parte do sistema digestivo, mas a gente precisa frisar que a Hera também pode causar distúrbios renais. Plantas que afetam o sistema nervoso central, que é bem perigoso. A cavalinha. Cavalinha, ela parece um bambuzinho. Ela é pequena, ela é bem fininha, mas ela tem o aspecto de bambu. A gente vai ter que tomar cuidado, porque os princípios ativos dela são sais de potássio, flavonoides, tiaminase, ácido gálico, são vários princípios ativos que vão causar o sinergismo também. Ou seja, os sinais clínicos que cada um gera vai ser bem mais pronunciado. E ela toda é tóxica, desde da pontinha dela até a própria raiz dela, toda a parte dela é tóxica.
que a gente vai ver quando ingere a cavalinha ou então essas plantas que vão causar alguma coisa no sistema nervoso? Quando ingerida a cavalinha, vai ter a perda de peso, principalmente se for uma ingestão crônica, vai ter um mau desenvolvimento se for ingerida quando filhote, vai gerar ataxia, fraqueza, fraqueza muscular, paralisia, e vai ter a excitabilidade temporária, ou seja, o animal vai ficar muito excitado, mas é temporário, depois ele vai parar de fazer tudo isso, ele vai ficar atáxico, não vai conseguir andar direito, vai ter muita paralisia, vai ter muita fraqueza, vai ter a paralisia, então toma muito cuidado com essa excitação temporária para depois ficar de olho nesses sinais também. Saia branca ou trombeteira, que é uma árvore muito bonita, que as flores dela são muito bonitas, e a gente encontra também em ruas e em quintais. Ela tem alcaloides beladonados, ou seja, a beladona em si, a substância beladona, ela era utilizada como anestesia. Então, é como se o animal que ingeriu essa flor estivesse começando a ficar anestesiado. Por quê? Vai ter a sensação de boca seca, a pele vai ficar seca, vai ter taquicardia, dilatação das pupilas, o olho vai ficar bem abertão assim, a pupila vai estar bem dilatada, vai ter um rubor de face, vai ter alucinação, agitação, hipertermia e pode vir a óbito também em casos bem mais graves. O que eu falo na questão da anestesia? Porque no começo da anestesia o animal começa a ter essas reações. Quando ele é anestesiado de vez, aí ele diminui essas sensações, tipo midríase, que é a pupila bem dilatada, vai começar a diminuir. Mas a sensação de começar a anestesia em si são esses sinais clínicos. Por isso que a gente fala que parece o início de uma anestesia, certo? Então, muito cuidado com essa trombeteira, porque ela é bem fácil de achar também e ela é muito palatável. Tomar cuidado. Hortênsia. Aqui no Sudeste tem bastante, em Minas também tem bastante. É uma flor linda, 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 tem várias cores e a gente acha em cada esquina. Mas sim, ela é bem tóxica. Ela toda é tóxica, não só a flor, mas a flor, folha, caule, raiz, tudo. E ela é muito palatável. Eu vejo, vira e mexe, um cachorro cheirando uma hortênsia. Então, tomar cuidado tomar cuidado para seu cachorrinho não começar a ingerir ela. O princípio ativo dela é o glicosídeo cianogênico, ou seja, ela vai parar, esse glicosídeo vai parar a respiração celular. Isso é muito perigoso, porque sem respiração celular a gente não vive. Nossas células precisam respirar para a gente respirar também. Então, tomar bastante cuidado. O que acontece quando o cachorro começa a comer esse tipo de planta? Vai ter a cianose, vai ter distúrbio gastrointestinal, vai ter dor abdominal, vai ter convulsão, flacidez muscular, letargia e pode entrar em coma sim. Então, não é uma planta maravilhosa, mas tem que tomar muito cuidado com a ingestão por esses animais. Erva de gato, o famoso catnip, é a Nepeta catarina. Ela não é considerada tóxica, ela não é uma planta considerada tóxica, mas tem que tomar cuidado, né? Em grande quantidade de uma vez só pode fazer mal. O gato ele fica doidão, ele fica alucinado quando ele ingere essa planta, tanto que tem a planta in natura que os gatos gostam bastante de comer. Tem os brotinhos dessa erva de gato para vender, por exemplo, em algumas agropecuárias, e é bom porque evita dele comer outras plantas também. A gente ensina que aquela planta ele pode comer, não outras. Tem gatos que ficam muito calmos, tem gatos que ficam muito doidões. Vai depender muito do metabolismo desse gato, de como ele vai reagir a essa erva. Mas hoje em dia a gente usa muito na clínica, justamente para enriquecimento ambiental, para interação e também para deixar ele comer alguma coisa diferente. Então, é importante falar que essa erva de gato ela não é considerada tóxica, mas ela vai gerar alucinação também. Vamos entrar num assunto muito, muito, muito polêmico agora. A gente vai falar da cannabis, da maconha. Para quem não sabe, a maconha ela está sendo estudada cada vez mais para ser um recurso, se tornar um recurso medicamentoso, recurso medicinal. Mas para isso precisa de muito estudo, já tem tido bastante teste.
Porém, a gente precisa tomar muito cuidado com a ingestão da planta em si. Não só do princípio ativo que é destinado para a medicina, mas a planta em si tem que tomar cuidado com a ingestão. Por quê? Querendo ou não, acontece muito. Eu estava lembrando desses dias que um dia na clínica eu peguei 2 casos de animais diferentes, de casas diferentes, que acabaram encontrando essa erva, comeram e ficaram e se intoxicaram. Eram 2 filhotes, dois casos diferentes, mas eram 2 filhotes que comeram um pouco e já se intoxicaram. Chegaram muito alucinados, bem apáticos também. A gente via olhão neles, mas via que eles estavam tentando ficar acordados. É um misto de sinais clínicos. É bem interessante, mas dá muita dó também. E a gente tem que tomar muito cuidado como veterinário. A gente não pode expor a pessoa. Tem que tratar do animal, precisa descobrir o que aconteceu, tá? Mas vamos falar um pouquinho da maconha aqui, da cannabis sativa. O princípio ativo dela, ela tem 2 principais. Tem o tetrahidrocannabidiol, que é o THC, que eu vou falar THC que é muito mais fácil, e o cannabidiol, que é o CBD. A parte mais tóxica, que gera, na verdade, todos os sinais clínicos ruins, é o THC. A parte tóxica dessa planta são as folhas verdes, as folhas secas, que contêm esse THC. E o que acontece? Elas são muito palatáveis. Os cães, eles gostam muito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O que acontece com essa planta? Quando a pessoa também ingere, o cão e o gato. Os canabidioides, eles vão atuar em alguns receptores específicos do organismo, tanto nosso quanto dos cães, que é os canais CB1 e o CB2. Esses canais, eles vão gerar efeitos psicotrópicos. No cérebro vai ter a interação do THC com, por exemplo, esse receptor CB1, vai alterar o funcionamento desses neurotransmissores e vai desencadear tanto efeito inibitório quanto excitatório. Pode ter um desses 2 efeitos na mesma pessoa. Uma hora pode ter um inibitório e outra hora pode ser um excitatório, tá? Então, resumindo, esse THC vai se ligar num receptor que vai gerar alteração nos neurotransmissores. E isso daí pode tanto inibir uma função quanto excitar o cachorro, ou então deixar ele mais apático. Vai depender muito do receptor que ele se ligar e também do organismo do próprio animal. Falando um pouquinho do pico, o que acontece quando o animal ingere a maconha? O pico de concentração do CBD e do THC no soro e no sangue e no cérebro varia conforme a ingestão. Por exemplo, se for intoxicação por via oral, o animal comeu a planta. A partir de 2 horas da ingestão, o pico dessas 2 substâncias vai acontecer depois dessas 2 horas. Se o animal inalou essa substância, acontece nos primeiros minutos depois da inalação, o pico dessas 2 substâncias no sangue e no cérebro. Então, a via respiratória, a via inalatória é muito mais rápida de atingir o pico. Temos que tomar muito cuidado com essa inalação dessa planta, dessa substância. O que o cão e o gato vão apresentar? Principalmente o cão. Os sinais clínicos vão aparecer de 30 a 90 minutos depois, tá? Uma coisa é o pico. O pico dessas substâncias no sangue e no cérebro acontece em 2 horas depois da ingestão ou minutos depois da inalação. Mas depois de um tempo que vai começar a ter esses sinais clínicos, de 30 a 90 minutos. E esses sinais clínicos pode perdurar por 72 horas. Pensa nisso, o efeito doidão, o cachorro doidão por 72 horas, ou então o cachorro apático por 72 horas. O metabolismo não é tão acelerado para excretar essas substâncias, então pode perdurar muito tempo. E ainda mais que o THC ele é lipofílico, então ele vai se acumular nos tecidos que tem muito mais gordura. Se ele se acumula nos tecidos que tem muito mais gordura, vai demorar muito mais para eliminar. E pode ter a recirculação enterorrepática também. Sinais clínicos. Em cães a gente vai ver sinais clínicos gastrointestinais, como vômito e diarreia.
vai ter a depressão, desorientação, o cachorro não vai conseguir ficar em pé direito, vai ter ataxia, pode entrar em coma dependendo da dose, vai ter amidríase, que são as pupilas bem dilatadas, a fotofobia, eles não vão conseguir ficar na luz. Eles preferem lugares muito mais escuros. Como eu falei, dependendo do receptor que se ligar, que o THC se ligar, vai ter o efeito inibitório ou excitatório. Então, o cachorro pode ter brade ou taquicardia. Vai ter hipo ou hipertermia. Vai depender muito em que receptor que ele vai se ligar. E ele vai estar super sensível a qualquer estímulo. Então, um toque nele já vai ser muita coisa. Então, dos sinais é exatamente isso. Ele vai ficar muito, muito ligadão em tudo o que acontecer. Já os gatos, eles vão ter muito mais a letargia, a incoordenação, a depressão. Essa depressão é alternada com períodos de agitação. Vai ter bradicardia, principalmente em gatos, é muito mais comum a bradicardia. Vai gerar convulsão e coma também. O que acontece quando o cachorro ingere a maconha? A gente vai ter que fazer indução ao vômito. Se o animal ingeriu até 2 horas, depois em até 2 horas a gente pode induzir ao vômito. Geralmente funciona. Se não, a gente vai ter que sedar ele e fazer a lavagem gástrica. E também todo o tratamento de suporte. Esse tratamento de suporte envolve fluidoterapia, porque ele pode vomitar, ele vai ter diarreia. A gente vai ter que... a gente pode usar a acetilcisteína também, como antitóxico. E eu queria falar um pouquinho sobre a questão da terapia com a cannabis em si. Falando um pouquinho do tratamento, o que a gente faz quando o cachorro come essa folha de maconha? Ou então inala, a gente tem que fazer o quê? Muitas vezes, quando inala, a gente precisa dar oxigênio para ele, precisa fazer todo o tratamento de suporte por causa dos sinais clínicos que ele vai apresentar quando inala. Quando ele ingeriu e até 2 horas depois da ingestão a gente conseguir induzir o vômito dele, ótimo, vai facilitar bastante nosso trabalho. Porém, se já passou mais de 2 horas da ingestão, a gente vai ter que sedar ele e fazer a lavagem gástrica. E, além da lavagem gástrica, a gente precisa continuar com o tratamento de suporte. Por exemplo, fluidoterapia, e a gente pode dar a acetilcisteína como antitóxico, na dose de antitóxico, na dose de efeito para ter como um antitóxico, certo? E também falando um pouco do tratamento do uso da cannabis como medicamento, como prescrição médica, o que acontece? Lembra que a cannabis tem dois tipos de princípios ativos. Tem a THC e tem o CBD. A parte do CBD, que é a substância que os médicos e os estudiosos estão procurando pegar para fazer como remédio. O que acontece? Esse CBD está sendo usado como terapia de epilepsia, pessoas com epilepsias que são refratárias ao tratamento comum. Isso está sendo jogado também para a área da veterinária. Muitos médicos veterinários estão atrás dessa substância pura para tratar em casos de epilepsia refratária aos tratamentos comuns e também para dor crônica. Isso porque em doses certas do CBD, ela vai se ligar a receptores que vão inibir a transmissão da dor, a sensação da dor, e também vai diminuir a questão dos ataques epiléticos. Os estudos em si estão sendo muito, muito bons, estão tendo resultados muito bons, mas até conseguimos essa liberação para usar a cannabis, justamente para uso medicinal, está sendo difícil, tá? Mas só para vocês saberem que a cannabis em si, ela tem também o potencial medicinal, não só ou para uso próprio ou então para diversão. Não, ela tem seu uso para medicina também. Mas, como estudiosos, a gente está tentando, correndo atrás de leis que permitam a gente utilizar isso também, tanto para humanos quanto para animais, certo? Volto a falar que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, assim como muitos medicamentos que a gente usa,
que podem ser tóxicos para os cachorros, a gente usa também como um remédio. Então, a diferença entre o remédio e o veneno é a própria dose. E a gente tá correndo atrás dessa a viabilização do uso da cannabis, dessa pequena partícula da cannabis, justamente para uso medicinal e não para próprio prazer, próprio lazer, certo? Passando para plantas que afetam o coração. Oficial de sala é essa florzinha bem pequenininha, muito fofinha, muito fácil de achar na rua, em canteiros também. O princípio ativo dela é o glicosídeo cardiotóxico, ou seja, ele vai potencializar a bomba de sódio e potássio, ele vai aumentar a contração cardíaca por um tempo, mas eu falo um tempo porque depois vai entrar numa bradicardia, ou seja, o coração vai se cansar, ele vai bombear o sangue bem por um tempo, depois já não vai bombear tanto, não vai bombear direito. A planta toda é tóxica, certo? E o que o cachorro vai mostrar quando ele ingerir essa oficial de sala? Vai ter celorreia, vai ter náusea, vai ter vômito, vai ter o que a gente chama de dor de cabeça. Então, o cachorro muitas vezes vai chegar em uma parede ou então um móvel, vai encostar a cabeça, vai ficar assim, quer dizer que tá doendo a cabeça. Vai ter uma confusão mental, ele vai ficar totalmente desorientado, vai ter distúrbios visuais, ele vai ficar alucinado, não vai conseguir enxergar direito. Vai ter arritmias, que é a parte da cardiotóxica, arritmia, bradicardia e hipotensão. Certo? Então, tomar muito cuidado com essa plantinha que parece inofensiva. A azaleia também é uma outra flor linda, que a gente vê muito, que a gente dá muito de presente, mas que a gente precisa tomar muito cuidado. O que é tóxico nessa azaleia? O pólen, o néctar, as flores e as folhas. Ou seja, o mel que é feito pelo pólen dessa flor da azaleia é tóxico também. Então a gente humano tem que tomar cuidado com esse mel. Imagina os animais. O princípio ativo dela é graianotoxina, que fica no pólen e no néctar da azaleia, por isso que o mel é tóxico. E também a andrometodotoxina. Os sinais clínicos que o animal vai apresentar são cólicas, vômitos, contrações abdominais por causa da própria náusea, arritmias cardíacas, a cefaleia, como eu falei, que é a dor de cabeça. O animal vai encostar numa parede e vai ficar com a cabecinha encostada. E tontura, o animal vai ficar cambaleante. Uma das toxinas também vai causar vertigem, que não tinha na outra planta. Agora a gente pode ver a vertigem e a paralisia respiratória, ou seja, o animal vai morrer de insuficiência respiratória. Os músculos da respiração vão parar de se contrair, de movimentar. Então é uma morte muito ruim para uma plantinha que é linda. Falando um pouquinho das outras plantas, que não necessariamente afetam só um sistema. O lírio, que também é uma flor muito encontrada, principalmente em vasos dentro de casa, ou então em canteiros, na rua. Floricultura, é muito, muito comum de ver esse lírio, que é o próprio lírio. As partes tóxicas dessa planta, não ela toda, é a flor, a folha, o caule e o pólen também. Raiz, não é tóxico assim, mas a flor em si ela é bem tóxica, tem que tomar cuidado. E se você tem em casa e o seu cachorro começou a passar mal, pode ficar de olho que pode ser aquilo mesmo, porque ela é palatável. Os cachorros gostam de cheirar, de mordiscar essas flores, tá? E o que o cachorro vai mostrar pra gente? Ele vai ter vômito, vai ter diarreia, vai ter tremores musculares, incoordenação, pode ter convulsão e insuficiência renal. Então, se ele tiver alguma questão de insuficiência renal, a gente pode dar também atenção para o lírio. Violeta, que é uma outra plantinha, outra florzinha minúscula, que a gente vê muito dentro da minha casa, tem bastante. O princípio ativo dela é o ácido tânico e o ácido salicílico, que é o mesmo princípio do paracetamol, do AAS. As partes tóxicas dessa planta é o caule e a semente, a flor não.
Mas tomar muito cuidado quando a gente vê um cachorro mordiscando o caule e também comendo as sementinhas da violeta, tá? O cachorro pode apresentar gastrite severa, depressão circulatória, então vai ter uma hipotensão, vai ter uma bradipneia, ou seja, ele vai começar a respirar muito devagar e ela pode ser carcinogênica. Na verdade, a semente dela é carcinogênica se for uma ingestão crônica. Se um cachorrinho vai lá e come um pouquinho a cada dia, ela pode gerar câncer também. Então, tomar muito cuidado com essa plantinha tão pequenininha. A mamona. Mamona também é uma planta que a gente vê mais em questão de mato, assim, dentro de casa é muito difícil de ver, mas existe. É bom a gente frisar que ainda ocorrem intoxicações por mamona. A parte que é tóxica da planta é a semente. Então, a semente de mamona que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque ela vai ter a toxoabomina ricina. A mamona é chamada de ricinus comunis e a toxina dela é a ricina, certo? E o que acontece quando o cachorro come essa semente? Ele vai apresentar náusea, vômito, cólica abdominal, diarreia. Essa diarreia é muco-sanguinolenta, ou seja, a diarreia vai ter muito sangue e vai ter muito muco também. Pode ter a convulsão, o cachorro pode entrar em coma e pode virar óbito sim. Então, tomar muito cuidado com essa mamona, que é uma semente minúscula, mas que é muito potente também. A mandioca, a nossa mandioca, é mais complicadinho de ver na rua, assim, mas é bom falar também, se você mora em sítio, se mora em chácara, geralmente tem, e a gente tem que tomar muito cuidado, tanto nós humanos quanto os animais, para acabar não ingerindo as partes tóxicas dessa mandioca. O princípio ativo dessa mandioca é o ácido cianídrico. Esse ácido cianídrico ele vai inibir a respiração celular. Se inibe a respiração celular, não tem a multiplicação celular, não tem a respiração, nossa respiração em si já não tem, então tem que tomar muito cuidado. Como ela inibe a respiração celular, a gente vai ver uma taquipneia, uma dispneia no cachorro, uma cianose, vai ter cialorreia, ele vai salivar bastante, vai ter um andar cambaleante e muitos dos animais começam a ficar deitados de lado, assim. Isso já é um sinal de que ele já não está respirando bem. E juntando tudo isso, a gente vai perceber que ele está com dificuldade respiratória. E uma das coisas que causa dificuldade respiratória pode ser a mandioca em si. E a nossa querida samambaia. Samambaia que também tem em todas as casas, seja no chão, seja no teto, tem em todas as casas essa plantinha. Que o princípio ativo dela é o pitaquilosídeos e os taninos, que também fazem o sinergismo. O efeito dele vai ser maior, o efeito de ambos os tóxicos vão ser maiores. E o que acontece? Quando o cachorro ou o gato ingere essa samambaia, ele vai ter o que a gente chama de síndrome hemorrágica aguda, ou seja, vai ter a diminuição da produção das células sanguíneas pela medula óssea, que a gente chama de aplasia. A medula óssea ela vai parar de produzir essas células, vai levar a anemia, a leucopenia, trombocitopenia, vai ter o aumento da fragilidade capilar, ou seja, o vaso vai ficar muito mais frágil, vai estourar por qualquer coisa e não vai ter a coagulação, porque não vai ter as plaquetas vão estar bem diminuídas. Fora isso, o que o animal vai poder apresentar? Hipertermia, a hemorragia na pele, a equimose, as pintinhas de sangue, dificuldade respiratória, porque vai ter hemorragia, vai ter anemia, não vai ter sangue para levar oxigênio, então vai ter cianose, vai ter a dificuldade respiratória em si, sangramentos espontâneos, a epistaxe, a diarreia com coágulos também a gente vê. Tudo que envolve questão de sangue vai ter na síndrome hemorrágica aguda, certo? Então, se o cachorro chegar sangrando, por exemplo, muito na sua clínica, você já pode ter e tiver uma samambaia perto, ele gostar de cheirar, já podemos ter uma noção do que pode ter acontecido. Ele pode ter ingerido, sim, a samambaia.
as folhas da samambaia. Por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham conhecido um pouco mais dessas plantas que vivem dentro da nossa casa, dentro do nosso quintal, e que vocês tenham gostado muito da aula. Espero você na próxima aula.